Boa noite, queridos e queridas, amigos e amigas do Evangelho da Noite. Hoje, no nosso encontro para fazermos o culto do dia 13 de abril de 2023, nós vamos hoje dar continuidade ao capítulo 13 e encerrá-lo. Não é fantástico? Capítulo 13 é o capítulo 13 de Marcos. É aquele capítulo das predições, das profecias, daquele ideário que o Cristo nos deixou para que pudéssemos nos posicionar dentro de nossas próprias jornadas, da nossa senda e também dentro do nosso éon, onde estamos, né? Seria quase aonde estamos para onde vamos. Porque muito se fala, desde a época do Cristo, da segunda vinda do Cristo, das alterações que poderiam ocorrer já naquela época. Muito se falava, né? E até porque ele disse que voltaria. E aí ficou todo mundo esperando, né, para aqueles anos ali, né? Depois que ele morreu e voltou para um grupo mais restrito, né? Que eram os apóstolos Maria Madalena e os parentes dos apóstolos que estavam lá congregados na primeira comunidade cristã. Então, esse povo que estava lá, que calcula-se em torno de 120 pessoas, 120, 130, essas pessoas viram lá o Cristo vir e fazer o seu curso, né? Que seria agora essa data, né? O domingo de Páscoa, quando ele reaparece, foi agora o domingo passado. Então, hoje é a quinta-feira 13. Então, a gente estaria nesses dias, que vão, depois de serem 50, será completado o Pentecostes. Então, muitos irmãos de outras denominações, que são ditas pentecostais, eles pegam o evangelho, joga para cima, o interessante aqui, o grosso, a mensagem está nessa vinda, né, do Cristo, no Atos dos Apóstolos, depois do Pentecostes, que é quando tem o batismo no Espírito Santo, é o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. No capítulo 1, o Cristo aparece e lá é dito que ele dá um curso de 40 dias, e no capítulo 2, ele, vamos dizer, relata, que é o final do curso, o batismo do Espírito Santo dos apóstolos que estavam ali, e cremos que outras pessoas que estavam sintonizadas também, igualmente sintonizadas, né, dentro daquela faixa de onda, porque os apóstolos, eles não são uma energia única. Cada um tinha a sua vibração particular. Então, tinha aquela faixa, né, de vibração. Mas não tinha só os apóstolos, tinha outras pessoas que estavam seguindo o Cristo desde lá do batismo de João Batista. Tanto é que no capítulo 1, quando começa o Atos dos Apóstolos, tem só 11, porque o Judas se suicidou. Então, eles, no final do capítulo 1, eles elegem um 12º apóstolo para compor os 12. E a chamada de Pedro é que se candidatem
aqueles que já estão conosco desde o batismo de João. Então é literal, isso não é uma coisa inventada, está escrito lá, capítulo 1, final do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Então, o que está acontecendo aqui? Esse capítulo 13, é o que a gente está estudando, de Marcos, ele é um capítulo de profecias. E o Cristo vai dizendo quais são os sinais. E a gente vai ver aqui esse final agora, são 10 versículos. Mas, antes de entrar aí nesse filé mignon, a gente tem que fazer a sintonia, né? Então a gente vai ajudar na sintonia, prestando atenção nessa lição 69 do livro Vinha de Luz, que tem o título de No Serviço Cristão. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Essa é a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 3. Aos companheiros de espiritismo cristão, cabem tarefas de enormes proporções junto às almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da cor. Vou dar a entonação melhor. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da cor, porque dão de graça o que por graça recebem. Contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos, porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência, porque se preparam em face da vida eterna, desligam-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções de responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a eles se entregaram, de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre, demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Graças a Deus. Está vendo? Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos aos pés do Mestre, né, para podermos realizar esse culto do Evangelho da Noite. Então, nós queremos agradecer ao nosso patrono, né, São Francisco de Assis,
e a sua falange maravilhosa que tanto nos envolve e nos assiste. Assistir a egrégora, agradecer a egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite, aos nossos guias, protetores e anjos da guarda e aqueles espíritos zeladores individuais e de família, e toda essa egrégora trabalhadora do Evangelho da Noite. Jesus Cristo, obrigado por aqui estarmos mais uma vez, Senhor, na paz e no amor do Senhor. Obrigado pelo amável convite e porque tivemos essa inteligência espiritual de aceitá-lo, de chegar até aqui, de reservar esse tempo para podermos fazer essa sintonia. Que nessa noite de luz, de paz e amor, possamos receber em nossos lares a equipe do Evangelho da Noite, que possamos recebê-la de coração aberto, de alma aberta, para que ela possa operar milagres em nossas casas, que ela possa sanitizar os nossos lares físicos e espirituais, os nossos diversos corpos, que são os nossos templos, e propiciar um ambiente de muita vibração elevada, para que possamos então entronizar esses ensinamentos e, envolvidos por toda essa egrégora maravilhosa, sermos conduzidos na senda. E que ainda levar essas vibrações maravilhosas para aqueles nossos colegas de senda que fazem esse trajeto conosco nesse EON. Senhor Jesus, dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da Noite, dessa noite de 13 de abril de 2023, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, dando continuidade, é aquele... sempre vocês nessa hora. É aquele capítulo 13 que tem as diversas profecias, né, e vaticínios. É mais um ideário assim de onde estamos e onde estamos, para onde estamos indo. Então, eu queria começar lendo aqui Despertar do Sono. Os 3 evangelistas sinóticos contemplaram a lição, muito parecido, uma narrativa, pequenas discrepâncias, pequenas diferenças. Então, como a gente está seguindo Marcos, nós vamos ler Marcos primeiro, que é o final, inclusive, desse capítulo 13. Da figueira aprendei a parábola. Todas as vezes que o ramo já se tornou tenro e germinaram folhas, sabeis que logo é verão. Assim também vós, todas as vezes que virdes ocorrerem essas coisas, sabeis que logo está à porta. Em verdade, vos digo que não passará esta geração até que ocorra tudo isto. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os mensageiros do céu, nem o Filho, senão o Pai. E estai atentos, despertai, pois não sabeis quando será a ocasião. Como um homem que viaja e deixa a casa dele e dá a seus servos o poder, e cada um seu trabalho. E ao porteiro ordenou que ficasse acordado. Despertai, pois,
porque não sabeis quando o Senhor da casa virá, ou à noitinha, ou à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou de madrugada, para que, vindo de inopino, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: despertai. Bonito, né? Despertai. Aí o que acontece? Mais uma vez, é tipo uma profecia para ser desvendada, digamos assim. E os exegetas, eles discutem muito em alguns momentos ou em torno de palavras. Por exemplo, essa questão da marcação, da metáfora, né, da figueira aprendei. O Lucas, por exemplo, bota assim: vede a figueira e todas as árvores. Todas as árvores, nem sempre, mas todas as árvores, os outros dois não falam. Vede a figueira, todas as vezes que já brotam, vendo por vós mesmos, sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, todas as vezes que virdes acontecer isso, sabeis que está próximo o reino de Deus. O isso são as lições passadas. Quer ver? Eu vou fazer uma breve recordação. Capítulo 13, o primeiro estudo é só o versículo 1 e 2, é destruição do templo. Então isso já é uma grande marcação, entendeu? A destruição do templo, que é aquela que o Jesus está saindo com o apóstolo, e o apóstolo fala: olha que pedras lindas, olha que arquitetura, que construção, mestre, que construção. E aí ele fala: você tá com seus olhos cheios, né? Tá, digamos, fascinado com isso. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Que foi um tipo de marcação maior que a destruição do templo, que realmente ocorreu no ano 70 da era cristã, e que é o templo que está até hoje lá destruído, né? É o antigo templo de Herodes, né? Que o povo vai lá: eu vou visitar o muro das lamentações, aí eu vou escrever um pedido e eu enfio lá entre uma rocha e outra, tá? Aquele muro das lamentações a parte da muralha que sobrou desse templo aí que foi destruído, tá? E aí o povo vai lá e enfia os bilhetinhos. Depois, uma vez por ano, eles vão lá, tem um dia, né? E eles vão lá e limpam, né? Os responsáveis pelo muro das lamentações. Eles limpam lá, tiram aqueles bilhetinhos todo do ano e incinera. Os pedidos, né? São pedidos. Mas você vê. Então, a primeira coisa é esse. Então, capítulo, aí depois prossegue. Destruição do templo. De 3 a 13, profecias. Que aí a gente estudou. Quem quiser, é só voltar. A gente está aqui. 1, 2, 3. Vou só voltar 3 cultos atrás. E está lá escrito, vai estar escrito Marcos, capítulo 13, dos versículos 3 a 13. Profecias. Que a gente fez a interpretação, tal e coisa. Aí veio dias calamitosos, que é praticamente um desdobramento das profecias, da profecia dita lá no início de versículo 3 a 13.
Depois vem vinda do Filho do Homem, que foi a passada, né? E agora, finalmente, despertar do sono. Tá? Que a passada é relativa à vinda do Filho do Homem. E agora você vê que praticamente uma profecia só. Só que ela vai tendo marcações e sendo endereçadas dando destaque a momentos específicos, tá? Dessa transição de éon. Então isso aqui nos fala muito, nos cala muito dentro da alma. Por quê? Porque a gente está no momento de transição de éon. Mais ainda, a gente está num pós-Páscoa. Então, tem tudo a ver. Mas a gente já vem vendo que essas coisas que ele falou e que o povo ficou aí milênios brigando e está até hoje, né? A gente foi vendo que as marcações que ele estava dando não eram externas, né? Eram internas. Só que ele fez propositadamente de uma maneira que só os olhos de ver e os ouvidos de ouvir fossem capazes de acolher, de entender a mensagem. Então, por quê? Porque é quase uma metalinguagem. A profecia fala das pessoas que vão entender a profecia ou não. Então, só vai fazer a transição quem já tiver maduro. Maduro como? Velho? Maduro em termos de falar línguas ou de ser um engenheiro? Não. Maduro na vida, crescimento espiritual. Entendeu? Então, só vai estar atendendo todas essas marcações quem tiver pronto, quem tiver maduro. Então, para você ter uma ideia, aí ele fala da figueira. Então, assim, existem marcações físicas, externas. Só que no caso aí, quando é que você floresce? Quando é que você está saindo do inverno, a temperatura aumentou e você começa a botar brotos verdes, folhinhas começam a brotar e você vai amadurecer e vai dar frutos. Frutos para o éon. Entendeu? Fazer a tua humanidade, onde você vive, progredir. E aí, por exemplo, ele fala, sabeis quando essas coisas acontecerem, sabeis. Depois que ele fala, quando essas coisas, né, acontecerem, ele já deu a metáfora da figueira. Né? Aí ele fala, em verdade, vos digo que não passará esta geração até que ocorra tudo isso. Tudo isso que ele disse. Aí o povo briga por essa palavra geração. Não passará uma geração. Tem umas 30 interpretações para essa palavra, o peso dela aí, nesse lugar. Por quê? Primeiramente, coitado do povo da época, por isso que eu sempre falo que eles estavam sempre esperando Jesus voltar. Porque ele fala em geração eles ligam com a nossa geração, com a geração encarnada, né? Você não pensa em geração de alma, né? Até porque, né, você não sabe quando a alma foi criada e quando você a conhece, quantos milênios ela tem. Mas quando você fala para a Terra, você sabe que uma geração é um período X de vida, né? Que na época não chegava a 20, porque a partir de 13 anos já podia casar e ter filho. Então, na época nem chegava a 20. Você podia ter, né, o pai teve o filho com 15, quando o filho tiver 10, o pai tem 25. E aí, vamos lembrar que
expectativa de vida era em torno de 30, né? Mais ou menos. Aí, peraí que eu vou espirrar. É lógico que eu não ia gravar meu espirro, né? Então eu poupei vocês desse momento espirro. E aí, eles ficavam esperando assim, meu Deus, então o Cristo vai voltar daqui a pouco, vai acontecer essas coisas todas que ele vem descrevendo aí, né? Então, ele está dizendo que o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Ou seja, isso tudo vai acontecer, mas ele não está dizendo qual é o plano e de que maneira. Ele está falando de uma maneira iniciática. Tanto é que, ao mesmo tempo, olha só, aí já deixa uma profecia para a gente, né? Que ele já falou que muitos virão no nome dele. Quando disserem ele aqui, ele ali, não vai, porque é mentira. Ele não, aí qual é o desdobramento disso? Eu não vou vir mais fisicamente. Segunda vinda, a parousia é interna. Cada um vai ver o Cristo, vai chegar a Cristo ou não. Ou não nesse momento da transição. Então você vê aqui, ó. Quer ver só? Aí ele continua. A respeito daquele dia e hora, então não somos só nós não, que é um dia e uma hora. Né? A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os mensageiros do céu, nem o Filho, senão o Pai. Só o Pai que sabe. Aí você vê, está aí escrito textualmente que Jesus disse isso e nos outros dois também ele fala isso, tá? Quer ver? Em Mateus. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os mensageiros do céu, nem o Filho, senão o Pai. E dá um exemplo lá que não dá aqui em Marcos. Assim como foram os dias de Noé, assim será a chegada do Filho do Homem. Porque, como naqueles dias, antes do cataclisma, estavam mastigando e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não sabiam até que veio o cataclisma e levou todos. Assim também a chegada do Filho do Homem. Isso é Mateus. Ele dá uma destrinchada, né? Então, dois estarão no campo, um é levado, outro é deixado. Duas estarão a moer no moinho, uma é levada, a outra é deixada. Despertai, pois, porque não sabeis em que dia vem vosso Senhor. Então a palavra, depois de geração, então a geração, que é muito discutido, a geração é você com você mesmo, é a sua geração, né? A sua evolução. É quando você passa, faz a sua transição energética, cujo nome bonito é metanoia, que você muda o padrão energético, o seu, de emissão, e com isso você muda todo o padrão de todos os seus corpos. Não sei se vocês estão pegando. Por quê? Porque a transição planetária, ela é o somatório de todas as nossas transições individuais. Como é que você vai fazer uma transição planetária com um mundo cheio de espírito pesado vibrando numa faixa horrorosa? Não tem como. Então depende de quem está aqui fazer uma atualização, metanoia, e esses que estão chegando, que já fizeram a sua metanoia, né? Muitos completaram no além, que estão voltando à Terra para poder propiciar essa transição que é lenta e gradual.
tá? Não tem um dia e hora, ele está falando. Sobre aquele dia, aquela hora, quase que ele falou assim, sobre aquele dia, aquela hora, não tem. Aí ele fala, ninguém sabe, nem os mensageiros do céu, nem o Filho, só o Pai. Entendeu? E aí tem então tem essa palavra importante, geração. O povo ficou se degladia até hoje. E a mudança, a metáfora, né? Como é que eu vejo isso? Eu vejo isso em mim. As mudanças que o Cristo pregou, se eu estou aplicando, se eu estou me transformando intimamente. Se eu estou pregando o Evangelho do Cristo, não falando, gritando na praça. Você vai pregar na sua vida, vivendo, como Cristo fez. E a outra coisa agora é o despertai. Despertai, pois, porque não sabeis quando o Senhor da casa virá. Ou à noitinha, ou à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou de madrugada, para que vindo de nopino, não vos encontre dormindo. O que vos digo para todos, despertai, mais claro impossível, tá? Eu gosto do Lucas, que bota o seguinte, despertai, pois, o tempo todo, orando para que prevaleçais a escapar a tudo isso que está para ocorrer e a manter-vos de pé diante do Filho do Homem. Quer ver? Ó, agora em Mateus. Sabeis que, se o dono da casa soubesse em que hora da noite viria o ladrão, ficaria acordado e não deixaria ser arrombado a sua casa. Então não é... então, eu acho o seguinte, o povo fica querendo, é quando tiver terremoto, é quando morrer um monte de gente, é quando tiver um tsunami, para poder se aprontar para a vinda do Cristo. Para a vinda do Cristo, assim, né? Para quem ele vier, né? Não vai transformar todo mundo. E não é o Cristo que transforma. As pessoas é que mudam seu padrão vibratório. Então, assim, se você está nessa, eu estou esperando, eu estou começando a achar, está morrendo muita gente, teve terremoto na Síria, há 10 anos teve lá o maremoto, tsunami. Melhor começar, né? Então, não é na hora que tiver os sinais físicos externos. Põe isso na sua cabeça. A sua preparação para a transição é desde que você nasceu. É desde das encarnações passadas. Agora você está na encarnação desesperadora. Porque você não sabe quando vem. O Cristo está falando que não sabe. Que nem os mensageiros sabem direito. Por quê? Porque não vai se abater como um raio em cima das pessoas, né? É uma transição, a gente já está nela. As coisas já estão acontecendo mais rápido, o mundo está desmaterializando, né? É tudo digital, o livro, o filme, a voz. Nem a fitinha cassete tem mais. Já tem o aparelho e já sai o som. O filme. Tem que ter a tela para ver, mas não tem um filme passando. Aquele filme que passava no cinema, aquele filme do câmera VHS, do videocassete, não tem mais. Pensa bem, isso que você vê na televisão, com a Smart TV, você entra lá no YouTube e vê um monte de filme. Todos, milhares. Cadê esse filme? Desmaterializou. Tá entendendo? Então, assim, já aconteceu e você não viu. Põe isso na sua cabeça. Entendeu? Quando vai acontecer? Está acontecendo. Olha em volta. Inclusive, essa lei do retorno, ela não está demorando mais, não. Eu já vi vários exemplos da pessoa fazendo uma semana e na outra semana, dias depois, já está vindo uma resposta. Se é que você me entende.
Entendeu? Então, assim, claro, se soubesse, o dono da casa soubesse quando o ladrão viria, ele ia ficar a postos. Mas no nosso caso, nem isso, porque não é uma questão de você se aprontar do dia para a noite. Você não vai ficar bonzinho, nem mudar seu padrão vibratório em 24 horas, nem um mês e questionável-se um ano. Você pode passar por um momento de iluminação, que nem Buda lá, e Francisco de Assis também, né? Mas ele teve um momento de sensibilização grande, né? Francisco de Assis. Então repara que tem a preparação lá. Então não é para ontem. Você está me ouvindo aí? Não é obrigatório. Eu não quero fazer nada, sou revoltado com Deus, com Cristo. Pode, claro que você pode. Só que não vai participar da transição. Depois não vai ficar lá chorando lá do outro lado. Me trocaram de planeta, me mandaram lá para um planeta, lá numa outra galáxia, né, para ver se eu ajudo lá, porque o planeta é mais evoluído do que eu. Aí, meu filho, pode chorar à vontade, vai ser que nem o rico e Lázaro. O rico estava lá chorando e o pai Abraão diz, não, mas é uma questão de vibração, a gente não pode ir aí. Assim como você não pode vir para cá. Você vê, hein? Parece até tão profundo quanto um estudo espírita, que é um problema de vibração. Agora nós vamos nos colocar de forma bem confortável, relaxadamente. Relaxadamente no sentido de desestressadamente. E acompanhar aqui o nosso mantra, enquanto a espiritualidade vai dar o passe em vocês. Em você, com quem eu estou falando. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto. Isso é importantíssimo. Você tem que estar aberto para receber essas vibrações do alto, do passe. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem, resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação
sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar aquela reforma maior, graças a Deus. Graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa, graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, e também aos nossos guias e protetores espirituais, anjos guardiões, individuais e de família. Queremos agradecer essa oportunidade, mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para a realização desse culto, por termos recebido a maravilhosa equipe espiritual do Evangelho da Noite em nossos lares, de forma que eles fizeram a sanitização física e espiritual dos nossos lares, eles fizeram a reenergização e a reharmonização das vibrações que estavam em diapasão díspare. Jesus o Cristo abençoe todos nós. Queremos ainda, Senhor, fazer o envolvimento desse planeta Gaia e darmos a nossa humilde contribuição energética, um quanto de luz para a saúde desse planeta Gaia, dos elementais, das florestas. Também queremos, Senhor, pedir o envolvimento de todos esses líderes espirituais, tá? E os líderes também materiais, que todos possam ser abundantemente envolvidos, protegidos, amparados e conduzidos. E pedir, Senhor, o envolvimento do nosso lar, que ele seja protegido e ungido na paz do Cristo, para que possamos ter uma boa semana aplicando todas essas maravilhas que aprendemos aqui hoje. Senhor Jesus, vamos ainda fazer uma pausa de 30 segundos de silêncio para que nós possamos colocar as nossas intenções e as nossas rogativas. Senhor Jesus, dá-nos uma boa semana, envolve a nós e a todos do nosso lar, abrange também os vizinhos e todos aqueles que estão no raio de ação desse culto. Fluidifica as nossas águas da geladeira, da caixa d'água do prédio e, Senhor Jesus, dá-nos essa excelente semana e a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus.